Olá pessoal, sou a professora Marinês Silveira, professora de matemática, e nós vamos dar continuidade a frações. Então a gente viu a adição e subtração de fração, agora nós vamos ver a multiplicação, a divisão, a simplificação, que é muito importante, e vamos verificar duas situações, problemas de adição e subtração para vocês terem uma ideia de como é que se calcula. Então, primeiramente, para nós verificarmos quando estamos multiplicando, nós temos que verificar que entre as frações existe um sinal que indica que nós estamos fazendo o quê? A multiplicação. Então, esse sinal pode ser o x, pode ser um asterisco, pode ser apenas um ponto e pode ser também dois parênteses, um do lado do outro, sem sinal nenhum no meio, que significa que nós estamos multiplicando. Então, para multiplicar, o que eu tenho que fazer? Simplesmente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, numerador 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Esse não dá para simplificar e depois eu vou explicar por quê na próxima, quando eu começar a trabalhar com simplificação, certo? Vamos para o segundo exemplo. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. Opa, aqui já dá para simplificar. O que é a simplificação? É quando eu divido o número de cima por um valor e também divido o número de baixo pelo mesmo valor. Então, eu verifico aqui que o 6 é um múltiplo de 24, então é muito simples. Eu vou dividir 6 por 6, que vai dar 1, e o 24 por 6. Quanto que é 24 dividido por 6? 4. Então, esta fração equivale a 1/4, certo? Na divisão, o que eu tenho que observar na divisão? A mesma coisa que eu observei na multiplicação. Eu vou lá olhar o sinalzinho. Esses dois pontos assim, significa divisão. Esse pontinho aqui com traço no meio é divisão. Se eu tiver um número dividido, ó, isso aqui significa divisão, pelo outro, ou ainda um número dividido por outro, esse traço aqui, ó, também significa divisão. Então, observem sempre os sinais para vocês saberem que tipo de operação matemática vocês vão fazer, se é adição, se é subtração, se é multiplicação, enfim. O que eu tenho que fazer? A divisão não é tão simples quanto a multiplicação, por quê? Porque nós temos que dividir, e para dividir eu tenho que inverter o meu segunda fração. Então, eu copio a primeira, 4 quintos, e multiplico, mudo a operação matemática, era divisão, passa a ser multiplicação, e inverto, vai ficar 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Eu posso simplificar essa fração? Posso. Por qual número? Por 2 e somente por 2. Então, se eu divido 12 por 2 vai dar 6 e o 10 por 2 vai dar 5. Então, o meu resultado é 6/5 dessa fração. Vamos fazer o próximo. 2/3 eu copio exatamente igual, mudo a operação de divisão, passa a ser multiplicação, e inverto o segundo termo. Então, 4 sobre 1. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Eu posso fazer a simplificação? Não, porque o 8 eu posso dividir por 2, por 4, por 8. O 3 só por 3. Então, se o número de cima e de baixo não forem o mesmo, eu não consigo simplificar. Então, vamos fazer esses dois exercícios aqui, ó. Como é que eu vou simplificar essa fração? Eu posso dividir o 6 por quanto? Por 2, por 3 e pelo próprio 6. Só que o 4 eu só posso dividir por 2. Então, eu só vou dividir o 6 por 2 e o 4 por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Então, a minha simplificação, eu reduzo no menor número possível. Certo? Vamos para o próximo. 4 eu posso dividir por 2 e por 4. O 12 eu posso dividir por 2, por 4, por 6 e por 3 também, e pelo próprio 12. Então, aqui eu vou dividir já direto por 4. Eu poderia simplificar primeiro por 2, os dois.
Ó, vai dar 2 sextos. Mas ainda eu consigo dividir mais uma vez por 2, né? Então, vai dar 1 terço. Se eu tivesse feito direto, dividido 4 por 4 e o 12 por 4, vai dar 1 terço, o mesmo resultado. Então, eu posso ir fazendo aos pouquinhos, mas também já posso fazer direto, certo? Agora, nós temos aqui um problema. Um granjeiro vendeu 12 avos, lembra a leitura? 12 avos de ovos para a mamãe e 9 12 avos para a vovó. Que fração representa a quantidade de ovos que o granjeiro vendeu? Bom, se ele vendeu, ele está somando. Então, se ele vendeu para a mamãe 12 avos e para a vovó 12 avos, ele está somando. Lembram que na operação de fração da adição, eu mantenho o numerador, o denominador igual, se eles forem iguais, conservo ele e apenas vou somar os denominadores. Perdão, os numeradores, certo? É bem simples assim. Agora aqui, tinha 8 nonos de um bolo. Dei 5 nonos para a Luísa. Com quanto ainda fiquei? Se eu tinha 8 nonos de um bolo, dei diminuir. 5 nonos para Luísa. Observem o denominador. É igual? É, então eu só passo ele para cá. O que eu vou fazer agora? Diminuir os numeradores. 8 menos 5 é 3. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.